Muitas vezes, no decorrer de uma semana, algumas coisas acontecem, né? E eu tenho muitas vezes, pela terceira e última vez, muitas vezes, vivido o que eu vou pregar na semana anterior. Isso é difícil muitas vezes, irmão. Você realmente se transformar na própria palavra, você se envolver com tantas situações, acudir aqui, escapa ali, você cerca ali, e você vai vendo algumas situações que muitas vezes, se nós não tomarmos um certo cuidado, nós vamos entender claramente essa palavra aqui, porque eu quero ser bem objetivo. A minha ideia, a minha proposta não é te intoxicar, porque você já foi ministrado na sexta, no sábado, e nós temos a mesa aqui. Quero ser bem objetivo naquilo que o Senhor me deu, mas nós temos que ter um cuidado, e esse cuidado pode fazer toda a diferença, porque existe, claro, um objetivo, um propósito, um destino profético. E esse propósito, esse plano, esse objetivo, esse destino profético sobre a sua vida, ele nunca vai ser diferente. Esse destino profético é que você possa ser um vencedor. Deus não tem outro plano, irmão. Você vai pegar as 7 cartas do Apocalipse, nas 7, ele vai estar ali dando uma direção ao que vencer. E em cima desse ao que vencer, para as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver que tem ali, esse ao que vencer. Vou te dar um exemplo só, depois você vê os outros 6. Capítulo 3 do Apocalipse, no versículo 21, está dizendo assim: ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono. Diga assim: assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Querido, Jesus está falando: olha, assim como eu venci, a minha expectativa a teu respeito, a minha expectativa e o que eu realmente estou trabalhando, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Sabe, no capítulo 7, versículo 25 do livro dos Hebreus, está lá Jesus hoje, não somente o Espírito Santo, mas Jesus está à direita do Pai, nesse momento intercedendo por você. Ele não está intercedendo por outra coisa, ele está intercedendo pela tua vitória. No que, pastor? Em qualquer situação que você não esteja conseguindo vencer. Em áreas que você não está conseguindo vencer, ele está intercedendo. Olha, ainda ele não conseguiu, mas eu sei que ele vai conseguir. Ainda ele não venceu aqui ele é uma bênção, aqui ele triunfa, aqui ele prospera, aqui ele tem um testemunho poderoso, mas aqui ele tropeça. E ele está lá, sabe? Ele chega no Pedro, no capítulo 22 de Lucas, versículo 31, e Pedro está diante de um cenário que você e eu estamos diante dele todos os dias, que é um cenário de batalha, de guerra, de lutas, internas e externas, lutas interiores, emocionais, sentimentais, ataques, sabe, das várias naturezas. Ele chega no capítulo 22, versículo 31, e ele chega e fala: Simão, Simão, não tinha o que você tem hoje, todas essas, sabe, essas questões da língua portuguesa, que hoje você tem uma exclamação, hoje você tem várias pontuações. Esse Simão, Simão, é para dar ênfase, para falar: Simão, ou seja, presta atenção no que eu vou falar com você. Simão, aguça os teus ouvidos, porque eu quero te dar uma direção. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te cirandar, como se ciranda o trigo. Olha isso, irmão. Mas ele está falando assim: mas eu já roguei por ti. Ele está fazendo isso agora, irmão. Você vai entender algo poderoso aqui. O teu destino profético é vencer. Não, você não está me entendendo. Vou ser mais, sabe, mais objetivo. Vou falar com mais. O teu destino profético é vencer. É vencer. Esse lado aqui acho que vai entender melhor. O que o Senhor espera de você, o que Ele está constantemente, sabe, se movendo ao teu favor, ao meu favor, é que você tenha vitória. Só que Pedro ia enfrentar uma situação. Só que Pedro ia passar por uma, sabe,
é como se colocar na peneira e jogar para cima. O que sobra, sabe o que é você peneirar alguma coisa? Só vai sobrar realmente o que é bom, o resto vai cair fora. Então Satanás ia fazer isso com Pedro. Vamos ver se ele é crente mesmo. Vamos ver se ele realmente vai na igreja, mas realmente ele só está lá na hora do louvor, ele está lá, aleluia, glória a Deus, mas vamos ver na hora da luta se tem aleluia e glória a Deus. Quem está conseguindo entender? Então, querido, muitas vezes nós vamos ser peneirados. E nesses momentos que nós vamos ser peneirados, como muitas vezes estamos sendo, muitos aqui estão sendo peneirados, existe alguém dizendo assim: Carlos, Sérgio, sabe? Hugo, tem uma guerra aí, o Satanás está querendo de alguma forma te peneirar, o inimigo está querendo de alguma forma colocar realmente a tua fé, para ver se realmente você é quem diz que é, se você segue o que você diz que segue, se você de fato apenas fala que é, mas se de você de verdade é. Então ele está querendo, sabe, provar você, mas eu já roguei por ti. Ele está lá, querido, Hebreus 7:25, assim ó, sustenta ele, dá estratégia para ele. Da outra vez ele não conseguiu, ele já foi vencido aqui. Fortalece o emocional dele, fortalece o sentimental dele. Senhor, dá paciência para ele na área que ele não tem paciência. Senhor, ensina ele a ser longânimo, ensina ele a ser tardio em irar-se, ensina ele, Senhor, a suportar, ensina ele a caminhar mais uma milha, ensina ele, Pai, que da outra vez ele não conseguiu, mas ele está lá rogando por mim, rogando por ti. Mas eu já roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho, Romanos 10:17. Então aquilo que você ouve gera fé, mas aquilo que gera fé tem que gerar obras. Diga assim: aquilo que eu ouço gera fé, mas o que gera fé tem que se transformar em obras, porque a fé sem obras é morta. Então agora, querido, existe alguém dizendo assim, ó: Simão, eis que Satanás vos reclamou, vos pediu, para te cirandar como se ciranda o trigo, para te peneirar como te peneira o trigo, e eu vou permitir ele fazer isso, mas eu vou apostar todas as minhas fichas em você. Eu sei que você vai vencer isso, eu sei que você vai suportar isso, eu sei que você vai sair ileso disso, porque eu estou intercedendo por você. Eu estou, sabe, aqui, rogando para que a tua fé não desfaleça. Fica com isso. Você vai ver onde está o perigo. O propósito realmente que Deus tem para mim e para você, segura aí, é que você vença qualquer ataque, qualquer perseguição, qualquer luta. Mas eu vou te passar 3 situações, poderia discorrer muito. Eu disse para você que eu não quero ser cansativo, mas muitas vezes, por que nós corremos o risco de ser vencidos por Satanás? Satanás está querendo cirandar Pedro, e Jesus está falando: eu estou rogando por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, ou seja, quando você vencer isso aí, dá testemunho aos teus irmãos. Ou seja, na área que você ainda não venceu, mas eu estou rogando para que você vença. Depois que você vencer, testemunha como você conseguiu, para que outros também sejam fortalecidos. Será que eu estou no lugar certo? Então a tua vitória faz com que outros vejam: rapaz, ele conseguiu mesmo, ele era diferente, ele não tinha paciência, rapaz, esse cara era casca grossa, esse cara era um misericórdia, mas eu estou vendo coisas diferentes na vida dele. O que aconteceu com você, ô Júnior? Aconteceu o seguinte: Jesus foi trabalhando na minha vida, foi mudando a minha história. Eu tinha medo de tomar decisões, eu tinha medo de me mover, mas Deus foi falando comigo, me mostrando. Eu fui assumindo o meu papel de sacerdote dentro da minha casa, eu fui entendendo qual era o meu chamado, qual era o meu papel. A palavra de Deus foi entrando no meu coração, e eu comecei a levar a sério essa palavra, e realmente isso foi Jesus que fez isso na minha vida. Outra pessoa: rapaz, eu preciso desse Jesus. Então quando você vence, querido, isso desencadeia, sabe, um testemunho para que outros venham olhar para você. Você e eu somos cartas que estão sendo lidas, não é só aqui. Deus não quer ler, muitas vezes o ímpio vai ler a sua vida, não é a Bíblia.
O ímpio, a Bíblia que ele tem, é se realmente você está na igreja, mas se vê mudança ou não na sua e na minha vida. Fala que é crente, mas faz igual o ímpio. Então, querido, Satanás vai querer me cirandar e te cirandar. E Jesus está falando, eu vou rogar por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas quando você vencer isso aí, quando realmente ele te cirandar e você passar, você sair ileso, você realmente sabe entender que eu estou rogando por ti para que você vença, aí você dá testemunho aos teus irmãos. Até aqui tudo bem? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, querido, nós vamos passar, todos nós vamos passar por situações semelhantes a essa aqui. Paulo passou por muitas lutas e muitas provas, dentro da igreja, no convívio com os irmãos. Nós vamos ver aqui, convívio com irmãos, irmãos de sangue, irmãos de igreja. Você vai passar, você vai se envolver com pessoas, querido, e não tem como ser diferente. Não vos peço que os tire do mundo, nós estamos no mundo, irmão. A proposta de Deus é só que nos livre do mal, mas tentados nós seremos, sabe? Passar por situações adversas nós seremos. Agora Paulo, ele vai ensinar uma receita aqui. Olha o que está escrito aqui, eu quero caminhar aqui rapidamente, talvez uma outra ocasião, se Deus permitir, a gente esmiúce um pouco mais, essa não é a minha proposta hoje. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 4 a seguir, quero fazer a leitura de alguns versículos. Porque em muita tribulação, olha o que eu estou dizendo para você, Paulo está falando aqui de muitas situações que ele estava enfrentando, que ele estava triste, que ele estava atribulado ali, com a situação que acontecia entre irmãos ali, e algumas coisas que entristecem, irmão. Eu estava muito triste com muitas coisas, e muitas dessas coisas diz respeito a muitas vezes você investe, muitas vezes você ora, muitas vezes você aconselha, e você não vê resultados, você vê ingratidão, você vê muitas vezes, sabe, pessoas que incorrem nessa situação aqui, e acabam vencidas por Satanás, e você vai entender isso de uma forma muito clara hoje. Fica tranquilo que vai ser muito claro, que nem aquele resplendor de luz que veio no caminho de Damasco para o apóstolo Paulo, né, que ele caiu por terra ali, diz que a luz foi tão forte. Então vai ficar claro para você isso, como essa luz, você vai ter totalmente esse entendimento nessa noite, você pode ficar tranquilo e pode ter certeza disso. Mas olha o que está dizendo aí, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, diga assim, com muitas lágrimas. Olha isso, irmão, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que tenho abundantemente, para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado, diga assim comigo, de demasiada tristeza. Continua a leitura por gentileza. Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Continua, por favor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem, segura aí, irmão, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Paulo não estava nem querendo saber qual era o problema, presta atenção nisso. Ele está falando que muita coisa entristeceu ele, muita coisa fez ele chorar, muita coisa angustiou ele, mas se alguém tivesse causado tristeza, para ele só era em parte, porque nós somos um corpo. Tem coisas, querido, que não é totalmente em você, porque atinge todo o corpo, quando está falando do corporativo, quando está falando de igreja, tem situações que acometem todos nós, e Paulo está falando, numa parte isso me entristece, mas numa parte, mas basta o tal que causou tudo isso, sabe, mas uma repreensão feita por alguns, mas eu quero que vocês confirmem para com ele o vosso amor. Escuta aí,
E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo. Você consegue ler o restante? Você consegue ler de novo? Pela terceira e última vez. Mas o propósito de Deus é que você vença. O último versículo para a gente depois caminhar um pouco. Diga assim: porque não ignoramos os seus ardis. Querido, se tem uma coisa que o diabo sabe, é que reino dividido não subsiste. E muitas vezes você vai entender, amados, o que acontece de uma forma muito clara. Eu vou ser até repetitivo, enfático, se for necessário, repetitivo. Sabe, muitas coisas ele tem as mesmas estratégias. É preparar alguma situação, preparar algum cenário, preparar algumas circunstâncias, para que não haja perdão. Para que a pessoa passe por uma situação, mas ela não confirma o amor, realmente aquilo doeu, aquilo, sabe? Porque a Bíblia fala assim, que o choro pode durar. Esse pode durar é um prazo de validade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria só vem, ela não tem prazo de validade. O choro pode durar, ele está determinando um prazo para o choro. O choro pode durar quanto? E a alegria vem, ela dura quanto? Não tem prazo. A alegria pode perdurar, a alegria pode se manter. O choro pode durar uma noite, desde que no momento que eu estou passando por angústia, por tribulação, eu estou passando, sabe, por choro, por alguma situação, eu sento e falo assim: olha, foi mal, eu pisei na bola. E a pessoa confirma o amor e perdoa, porque perdão não é uma opção, perdão é um mandamento. Se quiseres, perdoa. Não, perdoai a cada um as suas ofensas, como eu vos perdoei. Você ora o Pai Nosso, eu não vou entrar nessa vereda aqui, porque senão demandaria um tempo só para falar de perdão. Mas, querido, eu sou perdoado à medida que eu perdoo. Essa é a oração do Pai Nosso. É: me perdoa à medida que eu perdoo quem me tem ofendido. Então, se eu não perdoo quem me ofende, eu também não recebo perdão. E se eu não recebo perdão, Satanás está levando. E dentro de uma igreja, irmão, muitas vezes, sabe, eu não vou aqui, fica tranquilo, mas muitas vezes fica, aí a pessoa não resolve com o outro irmão, não resolve ali, não resolve, a pessoa vai se fechando aqui, aí muitas vezes a coisa começa o quê? Em vez da gente vencer, o Satanás começa a vencer, porque ele está falando aqui, volta lá no 10, por gentileza. A quem perdoardes alguma coisa, vamos ler isso aí, deixa isso entrar no teu coração, no teu espírito. Diga assim: a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Paulo não está nem querendo saber o que é, porque ele entende que o perdão tem que ser praticado, irmão. O que fizeram? Em parte isso também vai me afetar, porque eu faço parte do mesmo corpo. Em parte isso vai de alguma forma resplandecer em mim, vai respingar em mim, porque é a igreja. Então chega um abençoado falando mal, irmão, você fala: pera lá, vamos lá consertar isso? Porque senão a gente é um agente de divisão, em vez de ser um agente de cura. Não, querido, mas isso aí é muito pequeno. Vamos resolver essa situação, vamos lá sentar com ele, vamos lá falar com ela. Mas o que acontece? Não, muitas vezes a pessoa, quer que exclui aquela pessoa, quer que mande embora, sabe? Não, Paulo está falando: confirma para com ele o seu amor. Trata o problema. Não é que você tem que ser, sabe, o saco de pancada, não. Falou: realmente aquilo lá me ofendeu, aquilo lá doeu, aquilo lá foi chato pra caramba. Mas a gente faz parte do mesmo corpo, sabe? Ainda que eu entenda que você poderia ter uma atitude diferente, mas nós fazemos parte do mesmo corpo, nós tomamos ceia junto. Nós fomos salvos por um mesmo sangue derramado numa cruz. E eu preciso de você. Muitos casamentos seriam diferentes. Muitas igrejas seriam diferentes. Agora, o que divide igreja, irmão? É isso, reino dividido não subsiste.
Então a pessoa escuta o negócio ali, você vai entender isso de forma clara, a pessoa está, daqui a pouco, sabe? Aí aquele outro compra a briga do outro, aquele outro fala, realmente, eu também percebi alguma coisa estranha. É tudo que o diabo quer, fermento. Agora o que acontece aqui, irmão? Diga assim, uma das coisas que faz, o que está escrito ali, que nós venhamos de alguma forma ser vencidos por Satanás, ainda que todo o propósito de Deus é a nossa vitória. Mas uma das coisas que faz a gente ser vencido por Satanás, diga assim, falta de perdão. E queridos, perdoar, sabe, não é esquecer. Mas perdoar não é retalhar. Não é vingar. Não é pagar com a mesma moeda, não é dar o troco. Perdoar realmente aquilo vai, mas realmente assim, Deus diz na sua palavra que Ele joga no mar e dos nossos pecados não lembra mais. Então já pensou se toda vez que a gente fosse orar, mas toma cuidado, eu te conheço, hein? Você já fez isso, você já fez aquilo, não tem isso para Deus. Ele perdoou, né? Tem uma história, que eu vou contar essa história, eu não ia contar isso, mas vamos contar. Que a pessoa sempre estava orando, e ele, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso. E fazia uma lista de tantos os pecados, tantas situações. Senhor, me perdoa, porque em dado momento da minha vida, eu fiz isso, naquela causa, eu fiz aquilo, e o Senhor fez com que essa pessoa tivesse um sonho, em dado momento. E quando essa pessoa estava tendo aquele sonho, a hora que chegava naquele momento, que ela sempre falava, sempre pedia perdão, aquele pedaço não tinha, é como se aquela fita tivesse sido cortada. E aí passava um pouco lá na frente, continuava a história, e lá em determinado momento, tinha outro corte. Aí a pessoa falou, peraí, não, mas aqui eu fiz isso. E o Senhor falou, mas eu não me lembro mais. Só que nós muitas vezes lembramos. E nós não só lembramos, como a gente fica, sabe, muitas vezes jogando na cara. Eu estou falando nós, irmão, porque nós somos todos aqui, sabe, não tem ninguém com asa aqui. Vê se teu irmão tem uma asinha aí do lado aí. Então diga assim, o que o pastor está falando? Diga aí, fala o que o pastor está falando. É que a gente tem que ter cuidado para não ser vencido por Satanás. Diga assim, porque não ignoramos os seus ardis. Se eu ignorar o trabalhar de Satanás, se eu ignorar o ardil de Satanás, eu vou ser vencido. Porque Deus está me falando para perdoar. Aí vai chegar alguém do seu lado e falou, rapaz, perdoar o quê? Você tem que realmente fazer isso mesmo. Essa pessoa aí realmente não merece não. Querido, é boca do diabo purinha. O propósito de Deus é perdão. Fala para o teu irmão, o propósito de Deus é perdão. Agora você quer ver outra coisa? Isso é uma primeira fase. Diga assim, a primeira arma. Eu posso colocar outra no primeiro. Tá? Não tem essa numeração exata não. Mas uma das três que eu vou tratar. A primeira situação. Primeira que faz realmente, muitas vezes a igreja, muitas vezes nós sermos vencidos por Satanás é quando nós não perdoamos. Fala para a sua esposa, para o seu marido, você vai me perdoar? Agora, querido, depois que foi perdoado, capricha, irmão. Porque senão você vai querer, né, os 70 vezes 7, aí falta um pouco ainda, era 70 vezes 7. Não, irmão, capricha. Qual que é a primeira? Falta de perdão. Sabe qual que é a segunda, irmão? A segunda nós já lemos aqui. Que um dos propósitos de Deus, que nós já falamos aqui, é Ele ver você vencer, é Ele ver o vencer, Ele vê nós vencermos, ao que vencer. Esse é o propósito. Ao que vencer, eu vou consentir, eu vou dar um consentimento, para que você realmente assente comigo no meu trono. Ou seja, existe trono para vencedores. Existe galardão, existe recompensa para quando nós vencemos o que está nos vencendo. Porque você não foi feito para ser vencido por nada e por ninguém. Você não foi feito para ser dominado por um vício, por uma droga, por algo ilícito, por um namoro sem graça, sem presença de Deus. Você não foi feito para ser vencido por nada disso. Mas muitos estão sendo vencidos por namoros que, a pessoa infelizmente acha que está casado e vive uma vida de casado sendo solteiro. Mas só que muitas vezes o altar, chega uma hora, irmão, olha o caso de Ananias e Safira. Chega uma hora que a conta chega.
Então tem muitas coisas que as pessoas vivem uma prática, querido, que já tem um pecado, diga assim, de estimação. E vive como se aquilo fosse normal. Mas chega um determinado momento aqui, que o próprio Deus está falando, eu estou intercedendo por você, para que a tua fé não desfaleça, para que quando você for tentado novamente nessa área, que você ainda não venceu, eu estou rogando para que você vença, e não seja novamente vencido, e não seja novamente vencida, porque quando você é vencido, eu me entristeço, meu espírito tem ciúme de você, porque eu te criei para você ser mais do que vencedor. Aí Deus vai me dar uma outra oportunidade. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te cirandar. Coloca lá para mim, 22:31 de Lucas. Lucas 22:31. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para te cirandar como se ciranda o trigo. Mas eu já roguei por ti, para que você, sabe, realmente através deste rogo, desta intercessão de forma exacerbada. Sabe o que é um rogo, irmão? É clamar com veemência, é assim, é um clamor insistente. Senhor, olha para ele, Senhor, cuida dele, Senhor, fortalece ele, Senhor, olha, Senhor, tem misericórdia dele, mas dá uma estratégia, faz com que ele entenda diferente dessa vez, faz com que ele se fortaleça, faz com que ele se prepare melhor para essa adversidade, faz com que ele encare de frente esse problema, faz com que ele se mova, faz com que ele se levante contra isso, e entenda que o Senhor não tem prazer nisso que está acontecendo, isso é um clamor. Ele está falando, eu estou rogando por ti, para que a tua fé não desfaleça. Agora o que acontece aqui, irmão? Olha isso. Tu, pois, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Continua. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Diga assim, outras coisas. Uma outra coisa que faz, muitas vezes, sermos vencidos por Satanás, assim como Pedro foi. Orgulho. Confiança em si. Autoconfiança em si mesmo. Eu sou bom. Pode ser que esses aí não. Pode ser que aquele ali não consegue. Mas eu estou pronto. Pode ser que esse irmão aqui da esquerda, pode ser, meu Deus, esse negócio não dá certo. Pode ser que esse irmão aqui do lado não consegue, mas eu, Senhor, o Senhor não está errando de endereço, não? Eu? Sabe, querido, tem pessoas, sabe, que elas acham que elas se bastam. Elas não precisam de intercessão de ninguém. Quem está querendo interceder aqui? Jesus. O cara está falando, não precisa da tua intercessão. Quem está entendendo? Eu já roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu estou rogando por ti, para você vencer, para você superar, para você triunfar nessa situação. Eu? Diga assim, autoconfiança em si mesmo. Orgulho é uma das situações que faz, muitas vezes, Satanás levar vantagem, nos vencer. O que aconteceu com Pedro? Ele venceu ou foi vencido? Então, querido, nós temos uma igreja. O que eu fiz aqui domingo passado, Jesus fez. Jesus pediu oração ou não? Se Jesus, sendo Jesus, pediu oração, você vai escapar. Quem você pensa que é? Jesus pediu oração, irmão. Ele reuniu os seus discípulos ali e falou, sabe, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Sabe, ficai aqui e rogai comigo, orai comigo. Aí ele chega lá, eles estão dormindo, fala, nem uma hora vocês conseguiram orar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos as nossas limitações e fraquezas. Por isso que nós precisamos de intercessão, precisamos de ajuda. Quer ver? Vou pegar de surpresa. Douglas, vem aqui rapidinho, por favor. Aqui é ao vivo, aleluia. Muitas vezes nós temos que entender, irmão, que nós fazemos parte de uma igreja, e nós não só fazemos parte de uma igreja, nós somos uma igreja. E nós temos que resolver as coisas que impedem, sabe, que traz alguma divisão, por falta de perdão, falta de comunhão, e resolver as questões.
Mas outra coisa é o seguinte, quando você está passando por uma luta, o que eu fiz aqui? Paulo pediu oração ou não? O apóstolo Paulo pediu oração? O apóstolo Paulo pediu oração. Jesus pediu oração? E você acha que você não precisa? Então, querido, para de ser orgulhoso. Eu resolvo. Pode ser o Alan. É o Serginho. Eu não preciso. Então, o nosso querido aqui, essa semana, ele estava com uma situação mal resolvida lá. E algumas coisas que ele vai contar rapidamente aqui. Era para a porta abrir, mas a porta fechava. Era para dar certo, mas dava errado. Agora vai dar certo, dava errado de novo. Mas ele teve a humildade de pedir socorro. Aí ele procurou o pastor Marcos, aí ele me ligou. Você consegue contar rapidamente o que aconteceu? Combinamos alguma coisa? Boa noite, paz, tudo bem? Confesso que a gente fica meio nervoso, ainda mais quando é pego de surpresa. Algumas situações da nossa vida acontecem e a gente não entende o motivo, mas tudo é permissão de Deus o que acontece conosco. Algumas coisas na nossa vida estavam travadas, de várias formas que estavam me prejudicando, tanto eu quanto dentro da minha casa, tudo. E no momento que o pastor pediu o domingo, aqui no altar, fiquei muito incomodado, conversei muito com a minha esposa e entramos em contato com o pastor Marcos. Explicamos a situação, algumas coisas que estavam no caminho e ali acontecia diferente. A gente esperava que acontecia da forma, não acontecia. E tudo estava travado. Eu entrei em contato com o pastor Marcos, expliquei para ele a situação. Ele pediu, assim, carinhosamente, para mim entrar em contato com o pastor, que estava mais a par do assunto, já desde o começo. E aí eu expliquei para o pastor também da mesma forma, e ele falou assim, irmão, vamos orar. E a gente, como se diz, muitas vezes se fechamos, achamos que somos super-homens, achamos que vamos resolver as coisas com as nossas forças, com as nossas humildes limitações, mas esquecemos que somos fracos, que nós dependemos. E aqui nessa igreja a gente aprendemos uma coisa, que somos uma família que intercede um pelo outro. E isso é uma coisa que o pastor Marcos, no momento que ele mandou um áudio para mim, ele disse claramente, irmão, você não está sozinho. Independentemente, a igreja está aqui no que você precisar. E vamos orar pela tua vida, mas conversa com o pastor. Expliquei para o pastor, ele catou e falou assim para mim, irmão, vamos orar. Meus irmãos, algo que estava, já fazia uns 3, 4 meses, indeciso de algumas coisas, foi surpreendente. Eu acabei de ouvir o áudio dele, de 2 minutos, eu coloquei para minha esposa ouvir, 2, 3 minutos, um negocinho, não me lembro certo, eu coloquei para minha esposa ouvir. No que ela ouviu, assim que terminou o áudio, meu telefone tocou. E o que era impossível se tornou uma providência. E nessa semana, a semana sim teve várias mudanças. E Deus usou pessoas e tem usado a vida do pastor de uma forma tremenda. Isso eu confesso para vocês. Tenho um testemunho para contar do livramento que Deus me deu o ano passado. E eu confesso para vocês, como se a Nayara disse aqui, não puxando o saco, mas aqui existe homens de Deus. Existem homens que intercedem pela nossa vida. Porque aonde eu achei que eu ia ter alguma limitação, mas Deus usou. E esses homens, assim, mesmo eu não tendo contato diário, todo dia eles mandavam mensagem, oração, perguntando. Então, meus irmãos, a igreja, como o pastor disse, nós precisamos um do outro. Ninguém aqui é super-homem. E acredite, Deus é nesse altar. O que sai desse altar é verdadeiro. A minha vida mudou nessa semana de uma forma tremenda. E a gente tem recebido um milagre dentro da nossa casa. Glória a Deus. Querido, diga assim comigo, falta de perdão. Isso faz a gente ser vencido pelo diabo. Orgulho e autossuficiência. Nenhum de nós é autossuficiente, irmão. Nós dependemos do corpo, nós dependemos uns dos outros. Então, assim, orgulho
e autossuficiência saia da minha vida, em nome de Jesus. Tenha humildade, irmão, para pedir socorro, para pedir ajuda. E quando a ajuda vier, muitas vezes através de uma direção, talvez venha como uma semente. Não vem nada pronto. Muitas vezes você vai receber só uma semente, para você colocar em prática. Mas agora coloca aquela semente em prática que você vai ver o fruto. Amém ou não amém? Terceira coisa. E aqui eu tenho uma prova muito clara. Isso para mim foi muito patente também. Quero ser raso nisso aqui, não vou estender muito. Mas tem muitas situações, querido, que faz a gente ser vencido por Satanás, porque muitas vezes você profetiza a própria derrota. E você foi chamado para vencer. Mas algumas evidências, escuta isso, algumas circunstâncias e algumas evidências, você vai olhar uma evidência que aparentemente é bem consistente até a evidência, porque o diabo é especialista nisso. E você vai, em cima de uma evidência, em cima de algo que para você aquilo é uma verdade, você acaba tomando precipitações e abre a sua boca. E a vida e a morte está no poder, e aquele que bem utiliza come do seu fruto. Olha o que acontece aqui, irmão. Houve um problema entre José e os seus irmãos. Assim como há problemas dentro da igreja. Estou falando de relacionamentos, estou falando de uma forma geral do nosso convívio. Agora, havia algo em José, o pai de José fez uma túnica de várias cores, você conhece a história, e os irmãos tinham inveja dele. E os irmãos fizeram tudo ali de alguma forma, sabe? Prenderam ele, jogaram ele, fizeram tudo que você sabe qual é a história. Eu não vou entrar, esmiuçar, não é essa a ideia. Mas quando José, sabe, ele foi levado ali, os irmãos desesperaram. Como que a gente vai falar isso para o pai? Coloca aí, Gênesis, por gentileza, 37. Vamos direto no ponto aqui. Versículo 31 a 33. Olha isso aqui, irmãos. Então tomaram a túnica de José. Eles tinham que apresentar alguma coisa, algum relato ao pai. Eles fizeram algo errado com o irmão, como tem problemas entre irmãos. É sobre isso que a gente está tratando um pouco. Viu, Tiziano? O Tiziano está melhorando, aleluia. Vai pedalar junto com o Mazon, aleluia. Olha lá, teve até glória a Deus. Diga assim, então tomaram a túnica de José. Olha o que está escrito aí. E mataram um cabrito. E tingiram a túnica no sangue. Olha só, a túnica, irmão, representava algo que os irmãos olhavam para aquilo. Porque havia, de fato, ali, o pai amava José. E os irmãos faziam de tudo. Então, sabe, tinha aquela rusga, aquela... E aí o que acontece? Fizeram o que fizeram. Agora mataram um animal. Tingiram ali, né, a túnica no sangue do cabrito. Olha o que acontece. 32. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram, temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Não é a túnica do meu irmão. Não é a túnica do teu filho. Quem está entendendo? Vê se é a túnica do teu filho. Ou seja, ele pegou aquela túnica onde, irmãos? Então tem situações e circunstâncias que vai chegar na tua mão. Olha para a tua mão. Tem evidências que vai chegar na tua mão. Tem situação que para você vai ser muito clara. Então eles pegaram, mataram um cabrito. Olha a estratagema. O diabo é especialista. A estratagema. Colocaram sangue na túnica, aí trouxeram a túnica a Salvador e colocaram na mão do pai. Olha o que está escrito ali, enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram, temos achado essa túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. Eles sabiam de quem era a túnica ou não? Continua. E conheceu-a, e disse, é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Sabe o que é isso, irmão? Conclusões precipitadas. Isso dá vantagem para o diabo. As pessoas veem algumas evidências, alguns cenários, e aconteceu aqui, agora. Eu até brinquei com o cabelo vermelho ali. Esse negócio de cabelo vermelho não dá certo, irmão.
pastor estava orando pela nossa querida irmã Luísa. E quando ele estava, eu até brinquei com ela. Eles foram em casa lá, me dar um parabéns lá, eu até brinquei com ela. Falei, você quase causou confusão. Você ri, né? Você quase causou confusão. Por quê? Porque estava orando por ela, e em dado momento começou a falar, tal, né? Um contrato, aleluia, tá? Ouro na mão, tá tudo benção. Mas aí, alguém que estava, e a pessoa estava lá atrás, não viu que ele parou de orar por ela e começou a orar pela Clélia. Você está aqui? Mas enquanto eu estava orando por ela, muitas pessoas viram que estava orando pela Luísa. Aí daí a pouco falou assim, e o teu marido, eu estou cuidando dele. Você ri? É o diabo purinho, irmão. Por quê? Porque já não estava orando mais pela mãe. Aí teve irmãos que perguntou, mas quem que é o marido dela? Não conheço o marido dela, ela tem marido, o marido não vem com ela na igreja. Você consegue entender? Então tem conclusões precipitadas que muitas vezes pode falar, o cara falou na carne. Isso não está muito longe de nós não, irmão. Muitas pessoas não entendem, eu lembro claramente como sim, Deus me mostrou isso de uma forma muito clara essa semana, como subiram uma vez lá, isso há 12 anos atrás, subiram na minha sala pastoral, lá na Rua Amazonas ainda, um grupo de uns abençoados lá, aleluia, que Deus os abençoe mesmo, de uma forma poderosa, e falaram assim, nós não concordamos, o senhor cortou a gasolina da vozinha, o senhor fez isso, fez aquilo, eu comecei a dar risada, eu não sabia nada daquilo. Então tem muita coisa que você faz sem saber, mas para aquela pessoa, aquilo é uma verdade que aconteceu mesmo. Aqui, alguns irmãos que não viram que ele tinha parado de orar por ela e começou a orar pela filha, e estava falando, estou cuidando do seu marido, mas agora ele já não estava orando mais pela Luísa, estava orando pela Clélia. Mas e se a pessoa não vem perguntar para mim? Aí eu fiz um áudio, 1h33 do vídeo, está aqui a mensagem, aí você olha lá que vai mostrar que ele está com a mão no ombro da Clélia. Quem está aqui? Então fala assim, outra situação, que o diabo leva vantagem, são conclusões precipitadas. A pessoa entende, o que acontece aqui, irmão? Quem profetizou a morte do filho? O pai está falando ali, irmão, o pai está profetizando a derrota. E você foi chamado para ser mais que vencedor. Então não aceite a tua boca e falar, eu acho que é o meu fim, eu acho que desse ano eu não passo, irmão. Não tem isso na boca de crente. Sabe, Deus me odeia. Eu ouvi isso ontem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. Deus te ama. Eu sou amado do meu Pai. Ele morreu, sabe? Ele entregou o que ele tinha de melhor para me resgatar. Deus tem um plano na minha vida e o plano dele não pode ser frustrado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Sabe, querido? Tudo bem com o teu filho, tudo bem com o teu marido, tudo bem. Olha o testemunho da sunamita. Agora aqui o próprio pai, ele pegou uma evidência ali, e ele falou, olha lá, olha o que está dizendo. Olha lá. É a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. José foi despedaçado? Foi comido pela fera? E assim também, querido, o que está passando na sua vida não é o fim. Deus pode reverter o cenário. Deus pode chamar o Lázaro. Lázaro vem para fora. Sabe, querido, mas não vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito. Só que nós não podemos tomar conclusões precipitadas. Vou falar mais uma para a gente orar. Havia um problema entre Saul. Saul começou a consultar o Senhor devido à conduta dele. Ele já não estava obtendo mais respostas. Ele tentou com Urim e Tumim. Você conhece a história? Aí ele foi procurar uma pitonisa, uma necromante. E era proibido aquilo. Elas estavam ali com sentença de morte. A necromante até falou para ele, o que é isso? Você sabe que se acontecer isso, eu corro o risco de morrer. Ele falou, não, mas eu sou o rei Saul. E aí o que aconteceu? Quando veio aquela voz, a Bíblia diz assim, e entendendo Saul. Coloca o texto aí, só para a gente orar.
1 Samuel 28:14. Eu vou ficar por aqui. Querido, cuidado com, conclusões precipitadas. Olha lá. Ele disse: como é a sua figura? Olha isso, irmão, são evidências que muitas vezes parece realmente que é uma verdade, mas é mentira. São sutilezas que o diabo apronta. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Olha lá, entendendo Saul que era Samuel, mas o entendimento dele que era, e a causa da morte dele, você vai ver que foi essa. Assim morreu Saul, por causa da palavra de Deus que ele não obedeceu, e também porque ele consultou uma necromante. Então muitas vezes, querido, o diabo vai te mostrar alguma coisa que parece que é verdade. Olha lá, entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou diante de um demônio, diante de um espírito que estava agindo ali na vida da pitonisa. Então, querido, cuidado, diga assim, cuidado com a falta de perdão, cuidado com a autossuficiência e com o orgulho, e cuidado com as decisões precipitadas. Amém? Você recebe essa palavra? Que o Senhor te abençoe.